Saudações aos estudantes, saudações. É bom estar aqui gravando mais esta aula. Hoje eu vou falar de uma atualidade, é algo bem recente, não envolve direito tributário, não envolve a parte de peças jurídicas, de administrativo, ou de tributário, ou de constitucional, não envolve, mas é uma atualidade, é uma medida provisória que ela foi publicada ontem, dia 7 de maio, estou gravando aqui no dia 8. Ela foi publicada ontem, no dia 7 de maio, a medida provisória 961. E ela traz algumas importantes alterações em licitações. E eu tenho um monte de alunos aí que estudaram comigo direito administrativo, licitações, então eu senti que eu devia fazer esse vídeo, viu? Então eu falei, vou fazer esse vídeo e atualizar o pessoal aí sobre isso. E é interessante que estou gravando dia 8, né, repito, ontem foi dia 7 e na Procuradoria eu já usei essa medida provisória como fundamento jurídico de parecer que eu dei. Eu acho que foram três casos. Então, olha, é com muita satisfação que eu vou passar para vocês essas minhas observações, ponderações, muita alegria que eu faço esse vídeo aí e transmito a vocês esse assunto aqui tão recente. Eu fico olhando para baixo que eu fiz uns apontamentos, ó, isso aqui é minha sketch, meu plot, meu sketch, né, é um rascunho que eu faço aqui para eu não me perder. É igual quando em sala de aula que eu fico marcando no quadro isso para eu não me perder, né? Bom, estamos falando aqui de uma medida provisória, conforme o artigo 59 da Constituição Federal. Ela é uma espécie legislativa, ou seja, é uma norma que tem que passar pelo Poder Legislativo. Ela vem prevista no artigo 62 da Constituição Federal e essa medida provisória, ela tem o número 961, e ela foi redigida em 6 de maio de 2020, foi publicada no dia 7 de maio de 2020. E ela estabelece algumas regrinhas relacionadas a licitações, regrinhas que vão vigorar enquanto houver esse regime de exceção decorrente da pandemia de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Mas vamos ser específicos. Até quando essa medida provisória vai ser vigente? Quando durar a epidemia, essa pandemia? Bom, basicamente é isso, mas vamos colocar um limitador jurídico. Atualmente, hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo, estou gravando, nós temos o Decreto Legislativo número 6 de 2020. Esse Decreto Legislativo, ele estabelece essa situação de excepcionalidade em virtude da pandemia até 31 de dezembro de 2020. Então, salvo alguma extensão ou redução, salvo uma extensão ou redução desse prazo, é o que está valendo hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, essas regras provisórias sobre licitações, elas valerão até 31 de dezembro de 2020. Eu não vou ficar lendo a medida provisória, explicando artigo por artigo, não é esse o propósito, eu quero ser direto e objetivo. Vamos lá, primeira regrinha, primeira coisa importante que mudou é o valor para dispensa de licitação por baixo valor. Então esse valor ele foi aquilatado novamente. Já tinha sido uma vez, faz há um ano atrás, 2 anos, eu não sei, teve uma modificação e agora foi modificado de novo. Então vamos lá. Qual é a regrinha que está valendo hoje em virtude dessa medida provisória 961? A regra é aquisição de bens e serviços em geral,
com valor que não ultrapasse R$ 50.000, dispensa-se a licitação. Não se realiza o procedimento licitatório e não se publica despacho de decisão de dispensa, ratificação, não precisa daquele procedimento que está no artigo 26 da Lei de Licitações, que é a Lei Federal 8666 de 1993. Já se nós estivermos falando de obras e serviços de engenharia, aí o valor será de até R$ 100.000. Então, para execução de obras de construção, reforma de prédio público, por exemplo, ou serviços de engenharia, vamos pensar, elaboração de projetos técnicos, projeto básico, cronograma físico-financeiro, por exemplo, né? Então, para obras e serviços de engenharia, o baixo valor hoje chega a R$ 100.000. Então, até R$ 100.000 não precisa fazer a licitação. Se o poder público quiser fazer a licitação, ele pode, porque é caso de dispensa, né? Ou seja, a dispensa ela não é compulsória. Inexigibilidade é compulsória, né, de licitação, mas a dispensa não. Então, nós temos aí a possibilidade de, na aquisição de bens e serviços de engenharia, com valor de até R$ 100.000, e aquisição de bens e serviços em geral, com valor de até R$ 50.000, a licitação ela ser dispensada. Nós estamos falando aí da dispensa com base no artigo 24, incisos 1º e 2º da Lei Federal 8666 de 1993. Então a gente vai ter esses valores, 50.000 e R$ 100.000, até 50.000 e até R$ 100.000, para aquisições em geral e para aquisições de obras e serviços de engenharia. E isso valerá até 31 de dezembro de 2020. Então, essa é uma mudança, assim, eu acho que é uma mudança, assim, muito importante. Para quem que se aplica isso? Bom, como todas as outras regrinhas dessa medida provisória, se aplica a todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E também as entidades da administração indireta. Quais são mesmo? Autarquias, fundações governamentais, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então nós temos aí um novo valor para dispensa de licitação. Uma outra regrinha que eu não vou dizer que mudou, mas é que agora está expressa nessa medida provisória, diz respeito ao pagamento antecipado. Essa medida provisória, expressamente, ela admite pagamento antecipado. A Lei Federal 8.666, ela não previa pagamento antecipado. Não previa. A administração pública fazia. Por quê? A lei também ela não proibia e ela não deixava claro, vamos dizer assim. Não é que ela não proibia e não permitia, ela não deixava claro. Agora, o poder público fazia, muitas vezes, pagamentos antecipados, em algumas situações específicas. Por exemplo, eu sou chefe de um órgão público, não sou não, viu? Já fui, mas eu não sou hoje. Eu sou chefe de um órgão público, aí eu vou mandar meus funcionários fazerem um curso técnico, um curso relacionado ao direito público, né? E um curso sério, né? Não é aqueles folhetos que vêm em propaganda. Eu não sei se vocês já viram aqueles folhetos de curso que vem foto de praia, de montanha, não sei o que. Dá a impressão, vem fazer o curso e curte isso tudo, né? Eu acho engraçado isso. Bom, mas eu mando meus funcionários fazerem um curso. Bom, quem está organizando o curso, ele tem custos, e ele tem que ter certeza que quem está fazendo a matrícula, quem está fazendo a inscrição, vai frequentar o curso. Então é muito normal, nesses casos, se fazer a inscrição do funcionário, pagar essa inscrição, pagamento antecipado, e depois mandar o funcionário para fazer o curso. Só que agora existe uma previsão específica na medida provisória 961. Então agora admite-se expressamente que o pagamento antecipado pode se realizar, mas com todas as cautelas, né? Então, pagamento antecipado antes da prestação do serviço, etc., em determinadas circunstâncias, e com garantia de que o serviço vai ser fornecido, a mercadoria vai ser fornecida, não é mesmo? Então, isso é necessário. Bom, terceira regrinha. Essa é sobre a chamada RDC. O que é esse negócio RDC, hein?
chama Regime Diferenciado de Contratações. Ele foi implementado pela Lei Federal 12.462 de 2011. Ele teve por propósito cuidar das licitações relacionadas à Olimpíada, à Copa do Mundo e ao chamado PAC. Lembram do PAC do governo federal? Projeto de aceleração. O que era o C mesmo? Eu não lembro. Mas era o PAC. Projeto de Aceleração ao Crescimento, né? Era o PAC. É um nome bonito, né? Não deu muito certo, né? Que o Brasil ficou numa crise danada 2015, 2016, 2017. Então, em 2020 ainda não saímos, né? Então, é bonito o nome, né? PAC, Projeto de Aceleração ao Crescimento. Muito bem. Mas, então, essa lei 12.462 de 2011, ela criou regras específicas para licitações nesses casos. E ela excepcionou a Lei 8.666 de 1993, né? Eu não vejo com bons olhos esse regime diferenciado de contratações, eu não vejo. Se o administrador público ele é absolutamente honesto, quer fazer tudo certinho, tudo bem, uma lei muito boa. Mas eu não vejo com muitos bons olhos, porque o que faz essa lei? Eu vou resumir, porque é uma lei extensa, é um monte de detalhes, né? Mas, basicamente, ela altera prazos na licitação, ela reduz prazos, assim, para publicação digital, etc. Faz com que a licitação corra mais rápido. E ela estabelece critérios de julgamento do vencedor da licitação que não estejam atrelados apenas em preço. Então, pode, por exemplo, questão projeto, técnica, outros critérios que não sejam preço. Então, toda vez que você foge do critério preço, então você dá margem para subjetivismos, não é? A lei de licitações, ela admite, hoje a 8666 de 93, ela admite, em alguns casos, o critério de julgamento técnico. Mas em alguns casos específicos, por exemplo, aquisição de bens, equipamentos de alta tecnologia. O Brasil vai comprar avião a jato. Vai colocar preço? Quem for o avião de menor preço vai ser comprado. Não dá, né? Então é um caso. Outro caso, o concurso. Concurso, é verdade. Não concurso para admitir funcionário, viu? É o concurso de um projeto intelectual, técnico, artístico, cultural, sei lá, a empresa de Correios vai fazer uma licitação para escolher qual que é a melhor estampa do selo. Então vai fazer uma licitação. Qual vai ser a modalidade? Concurso, né? O concurso, ele é julgado por uma comissão de concurso, né? E o critério é subjetivo. Por quê? O que é a estampa de selo mais bonita para mim, de repente não é para você, não é para o outro, não é para outra pessoa. Então, se você troca os membros da comissão de concurso, então o resultado poderia ser diferente, né? Vamos sair um pouquinho da administração pública, vamos pensar no concurso, sei lá, concurso daquelas mulheres lindas, maravilhosas, a Miss Universo. Então, se você, de repente, você coloca uns membros lá e tem aquela mulher é linda, maravilhosa. Se mudar aqueles membros, às vezes podem achar que o outro vai ser linda, maravilhosa. Aliás, todas são, né? Só que tem que escolher uma. Então, você coloca alguns juízes, eles vão escolher uma. Mudou esses juízes, provavelmente vão escolher outra. Então, porque o critério é subjetivo. Então, eu não tenho simpatia toda vez que você estabelece uma norma que faça a licitação fugir do critério de menor preço, certo? Mas tem que descrever a técnica, você não pode comprar produto ruim. Mas aí é a descrição do edital do produto que você está querendo comprar, que você está querendo adquirir. Aí é questão de exigir amostra e tal. Bom, mas eu estou indo um pouquinho além. Já expliquei mais ou menos o que é esse RDC, Regime Diferenciado de Contratações. Bom, o que essa medida provisória fez? Ela estabeleceu que o RDC pode ser utilizado para qualquer tipo de contratação. Não importa. É obra da Copa do Mundo? Não, já acabou a Copa do Mundo, né? O Brasil não ganhou. Como que foi o Brasil na Copa do Mundo? Lembrei. Ixi, Maria. Bom, naquela Copa do Mundo 2014, né? Não deu certo. O Olimpíada de futebol, mas sei que não deu certo mesmo. Bom,
Acabou a Copa do Mundo, acabou a Olimpíada, o projeto de aceleração do crescimento ainda acho que está andando ainda, mas é passo de formiga. Então você pode usar esse regime diferenciado para outras licitações. Sei lá, se o município quiser fazer uma licitação e contratar pelo regime diferenciado pelo RDC, pela Lei 12.462 de 2011, pode, está legalizado. Até quando? Até o fim dessa excepcionalidade de pandemia, que é 31 de dezembro de 2020, conforme o Decreto Legislativo número 6 de 2020. Não é decreto do presidente não, viu? É decreto legislativo, tá? Do Congresso Nacional, tá bom? Bom, então pode ser usado esse regime diferenciado de contratações. Eu só vou dizer mais uma coisa, por que eu sou meio antipático a isso aqui? Vocês viram o que deu Copa do Mundo e Olimpíada, né? Um monte de obra que começou, não terminou, superfaturamento, teve aquele monte de história. Nossa, vamos mexer na infraestrutura. Lembra de Barcelona, depois da Olimpíada de 92, ela ficou fantástica e tal. Funcionou lá, né? Mas parece que aqui não funcionou. Então eu não sou simpático, mas isso não importa. É o que estabelece a legislação hoje, viu? O RDC, ele vem previsto por uma lei, e se ele for usar certinho, e se essa lei for usada certinha, com boa intenção do administrador público, querendo fazer tudo certinho, querendo fazer uma licitação com honestidade, bacana, viu? Bacana. Tomara que seja assim em todos os casos. Tomara que daqui a alguns meses a gente não veja, sei lá, matéria jornalística falando, olha, teve desvio naquelas licitações na época do coronavírus, não sei o quê. Há um detalhe, esse RDC não precisa ser usado em coisas relacionadas a coronavírus, viu? Tá certo? Então é a mesma coisa o limite por baixo valor. Não precisa ser equipamento por causa de coronavírus, não, nada disso. Qualquer aquisição, qualquer contratação, viu? Essas regrinhas que a gente está falando aqui se aplica a qualquer tipo de contratação. Não tem que ser contratações relacionadas a combate de coronavírus. Não tem a ver, viu? O que tem a ver com o coronavírus é que essas regras valem até 31 de dezembro de 2020, que é o término do prazo da excepcionalidade que foi previsto no Decreto Legislativo número 6 de 2020. Bom, eu vou falar a última regrinha aqui, depois de terminar o vídeo, para não ficar muito longo, né? Eu não gosto de fazer vídeo muito longo, não, que fica cansativo, né? Então eu prefiro fazer mais curtinho o vídeo. 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Bom, olha só. Essas regrinhas que a gente falou aqui, elas se aplicam durante a vigência contratual. Vamos supor que se faz um contrato agora, só que esse contrato ele vai se estendendo. Vai se estender depois de 31 de dezembro de 2020. Tudo bem, ele se estende. As regras dessa medida provisória se aplicam a ele. Ele foi contratado segundo uma licitação feita pelo RDC, Regime Diferenciado de Contratações, da Lei 12.462, né? Tudo bem. O contrato vai se estender depois, ele vai se estender até além do término da vigência desse Decreto Legislativo 6 de 2020. Não tem problema. Vai terminar só em abril e maio do ano que vem, em 2021. Também não tem problema. Essas regras aqui, elas vão ter ultratividade, ou seja, essas regras elas vão valer mesmo depois que a medida provisória ela já não esteja mais assim produzindo os efeitos. Então, uma nova contratação depois de 31 de dezembro de 2020 não pode obedecer essa medida provisória, né? Salvo se o período de exceção for estendido. Agora, um contrato feito dentro dela, mesmo que ele terminar depois de 31 de dezembro de 2020, mesmo que ele for prorrogado, depois for prorrogado, enquanto estiverem válidas as prorrogações, enquanto estiver vigente, as regras dessa medida provisória, elas vão valer. Mesmo depois do fim dessa excepcionalidade por causa do Covid-19. Então, é o que nós chamamos de ultratividade. Bom, eu acho que isso era o principal que eu tinha que falar sobre esse assunto. Quem quiser se inteirar, procure material, é bem recente. Deve ter mais gente analisando isso, né, em vídeos na internet, em matérias, artigos. Então, quem quiser, faz uma pesquisa, se aprofunda e tal. Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigado pela atenção, obrigado assim pela audiência.
eu tenho tido assim, eu tenho ficado muito contente com o número de vídeos assim que têm sido visualizados. Eu tenho ficado contente assim com retornos que eu tenho tido dos alunos, e isso é incentivador, viu? Eu tenho uma satisfação muito grande de gravar, de produzir esses vídeos e passar para vocês, hein? Então tá bom, pessoal. Até mais, hein?